Experiência 5, terroir. Eu tenho certeza que se você é cliente do CRIO, você já ouviu falar em terroir. Mas será que ele interfere tanto assim no paladar final do grão? A gente pegou 2 produtores nossos de regiões diferentes, um em Minas e um em São Paulo, preparou em torras parecidas, ou seja, bem clarinhas nesse caso, e eu quero saber se você seria capaz de descobrir qual é qual terroir. Eu, que tenho quase 14 anos de experiência com café, não saberia determinar de onde é cada um deles. A gente vai usar para essa experiência o favo de mel da Fazenda Sete Senhoras e o azedinha da Pedra Preta. O azedinha é da linha Sensoriais e o favo de mel é da linha Exóticos. Bora começar a moer. Cheiroso. Bicho, é cheiroso. É bem interessante reparar que a coloração deles é bem parecida, por terem um perfil de torre semelhante, por isso que a gente selecionou eles para fazer essa experiência, e que, na minha opinião, o terroir ele é relevante, mas não tanto. Dentro da própria fazenda, conseguimos sabores completamente diferentes. E uma das coisas que interfere muito, mais do que a variedade, e nesse caso ainda sem considerar a questão da torra, é o processamento. O favo de mel, ele é um café da Fazenda Sete Senhoras, mas com um processamento diferente. Ele é um boia natural, ou seja, o café foi colhido num ponto um pouco depois do ponto maduro. Então ele é super maduro, digamos assim. Se assemelha um pouco a uma colheita tardia, quando a gente fala em vinho. Enquanto isso, o azedinha, ele é um acaiá com secagem natural. Ou seja, a gente está falando de 2 cafés que foram secos o fruto inteiro. A diferença é que o favo de mel ele teve um processamento um pouco diferente. E o que eu quero mostrar para vocês é que apesar deles serem de regiões diferentes e o terroir poder influenciar no paladar, outras características como o processamento e a torra fazem muito mais diferença. Bora provar e descobrir a diferença entre eles no resultado final. É a 5ª experiência e eu tenho certeza que você já sabe o que a gente vai fazer agora. Balança tarada, timer zerado e vamos despejar 220 gramas de água. Lembrando que a gente colocou 17 gramas de café, moagem média. Por terem uma torra bem parecida, a coloração dele também é bem semelhante. Eu senti, como já era de se esperar, que o favo de mel ele tivesse um aroma um pouco mais frutado, um pouco mais alcoólico, uma leve nota de mel e de castanho, principalmente por conta de ser um café boia, por ter mais doçura. Dos nossos cafés, que a gente já provou nas experiências anteriores, ele vai lembrar bastante o frutado. Só que diferentemente do frutado que foi fermentado, esse aqui, ele teve uma fermentação leve e espontânea no próprio pé. Esse aqui é um pouco mais delicado, mais suave. E mesmo sendo de terroirs diferentes, tem café como o delicado, que se assemelha bastante ao azedinha, depois faz essa experiência. E outro, como o favo de mel, que é da Sete Senhoras, se você for comparar como frutado, como eu disse, ele também vai ter um sensorial parecido. Então, a gente consegue encontrar paladares de 2 tipos, por exemplo, mesmo sendo torra clara, um mais frutado e complexo e o outro mais suave, plano e delicado, nas 2 fazendas. E o que mais fez diferença foi o processamento, ou o ponto de maturação do grão, e não o seu terroir. O azedinha versus o delicado e o favo de mel com o frutado, você vai reparar que mesmo sendo de regiões completamente diferentes, o sensorial deles consegue ficar muito próximo. Essa foi a experiência número 5 sobre terroirs. Na minha opinião, o terroir ele pode influenciar sim no paladar do café, mas muito pouco, já que processamento, ponto de maturação e torra interferem muito mais no sensorial final do café. Vamos agora para a experiência 6. Que não é a última experiência, na minha opinião, já que você, como eu recomendei, pode criar novas experiências, apresentar esses cafés para quem você gosta e dividir também com quem ainda não curte café especial, mas pode aprender a gostar através desses experimentos. Bora para 6?